Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aqui, Paulo vai nos dar uma aula de como lidar com a situação da profecia. E o que é profecia? Como nós vamos entender a profecia? Então vamos ver como que Paulo descreve essa situação, como que Paulo descreve como deve ser o dom de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então, se a pessoa está profetizando em língua estranha aos seus ouvintes, ele só está falando a Deus, e em espírito falando de coisas misteriosas, de coisas diferentes, porque as pessoas não estarão entendendo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profetização, o dom de profetizar, era para edificar, trazer informações, trazer conhecimento, exortar, chamar a atenção das pessoas, puxar a orelha, dar um novo rumo, uma nova direção, e consolar, mostrar aqueles corações sofridos, angustiados, como deveriam agir, como deveriam interagir entre si. Então a profecia tinha como ponto fundamental edificar, exortar e consolar. E até hoje é assim. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você fala em língua estranha, se você está entendendo o que está sendo falado, você está edificando para você mesmo. Mas se você profetiza em idioma entendível por todos, você está fortalecendo e edificando a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E Paulo tem uma didática interessante dele chamar a atenção, que ele fala, eu quero que todos faleis línguas estranhas. Certamente, ele já sabia que as pessoas tinham um certo glamour por falar línguas estranhas, mas era muito mais importante, muito mais útil que eles falassem nas línguas presentes, conhecidas, porque assim estaria fortalecendo a igreja, estaria criando meios de todos se beneficiarem com aquela informação que o profeta estava passando. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas que muito mais profetizeis, porque a profecia é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interpretem para que a igreja receba edificação. Então, se você falou línguas estranhas, tem que fazer a interpretação, tem que traduzir aquilo para os outros. Mas na hora que está traduzindo, você tem que ser um bom médio para reter as informações e poder traduzir, a menos que tenha quem traduza. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Se ele chegasse lá falando um idioma desconhecido para os coríntios, iria servir para alguma coisa? Iria ter algum significado? Ia ter algum benefício? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou com a cítara? Cada instrumento tem o som apropriado, que é identificável por quem os conhece. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Então, a trombeta tinha que tocar de acordo com os símbolos já estabelecidos para que a tropa tomasse a posição de batalha, tomasse a posição segundo aqueles comandos dados pela trombeta. Porque quem nunca viu um desfile militar, hoje a gente usa a corneta, que ela vai, o corneteiro toca
vários comandos de sentido, descansar, ombro-arma, ordinário marche, alto. Se não der o comando certinho, como que os soldados vão obedecer? Então, como que você vai falar, profetizar, falar alguma coisa para ser útil a todos em outro idioma que eles não entendam? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Então, o profeta tem que falar com voz clara, linguagem clara, bem definida, para que todos possam ouvir. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Tem tantas vozes, cada um tem um tom de voz, um timbre de voz, e a gente vai identificar as pessoas por essa voz. Eu conheço uma família que toda aquela família tem um tom diferente na voz. Você escutou? A gente fala assim, esses são os filhos da fulana. Mas a gente já sabe que é um deles, não sabe qual. Mas entre eles sabem quem está falando pelo tom de voz que para a gente é muito parecido. Então, vocês estão entendendo? Sempre tem algo que alguém diferencia nos tons. Portanto, nas vozes vão ter também algo de diferente que precisa ser entendido, precisa ser percebido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro era aqueles povos circunvizinhos à Grécia, principalmente ao norte da Grécia, e eles não entendiam o que eles falavam. Cada um tem seu idioma próprio e não era bem entendível. Certo? Então, se a pessoa está falando uma linguagem que ninguém entende, ele seria um bárbaro. Que se ele não fosse bárbaro, ele sabia falar o grego. Em relação aos coríntios. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Se a pessoa quer o dom de profetizar, aperfeiçoe-o para que ele seja bom para edificar a igreja, para traduzir conhecimentos, para somar junto ao grupo aquilo que eles precisavam se inteirar e ter a informação. Pelo que, o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Se você está falando uma língua diferente, uma língua estranha, peça a Deus que te ajude a interpretar. E aí tem que ser um bom médium, porque ele vai passar as informações em um idioma diferente e depois ele tem que lembrar de tudo para poder traduzir. Então o médium tem que treinar a falar naquele idioma que vai edificar dentro da igreja ou dentro do grupo que ele está. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu vou fazer uma oração em um outro idioma, eu entendo o que está acontecendo. Mas o outro, como que vai entender? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós temos que procurar ter entendimento sobre como oramos, sobre o que cantamos. Temos que aprender a manter o ritmo natural da nossa conversa, do nosso entendimento, para que todos possam desfrutar daquela situação, desfrutar daquele momento e captar as informações. Para isso, tem que falar no idioma que as pessoas entendam. De outra maneira, se tu bendizes com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Você está bendizendo, você está fazendo um louvor, mas você não está usando as palavras adequadas, você não está usando o idioma adequado, e as pessoas não vão entender. Então, como que ele vai dizer amém no final se ele não entendeu nada? Simplesmente, maquinalmente? Esse alerta é muito importante, até porque, durante muitos séculos, a igreja só ensinava em latim, e só os mais doutos, os mais
que tinham mais condições aprendiam o latim e entendiam o que estava acontecendo. E Ian Hus, baseado no livro escrito por John Wycliffe, lutou para que as missas fossem celebradas no idioma pátrio, acabou sendo morto na fogueira por causa disso, mas a partir dali, principalmente, Martim Lutero conseguiu impor a condição de fazer as missas no idioma pátrio e criou-se então o protestantismo, e Calvino criou o calvinismo na França. Por causa da dissidência, dentre várias dissidências, várias ideias divergentes, uma delas era não fazer a celebração no idioma pátrio para que as pessoas pudessem entender. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Não falou o idioma que ele entende, não falou de forma que ele entenda, ele não edifica. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. E como Paulo era poliglota, ele dava graças a Deus, porque se ele falasse outras línguas, mesmo que o Espírito falasse na língua que falasse, ele traduzia para aquela língua que ele precisava falar naquele povo, para aquele idioma. Olha que interessante. Um médium poliglota oferece mais possibilidades aos espíritos comunicantes. Porque o profeta, eu ia falar só no final, mas acabei já falando, o profeta é um médium que recebe o espírito ou pela mediunidade intuitiva ou inspirativa ou pela comunicação direta, que a gente chama normalmente de incorporação. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Se eu falo uma frase curta de 10 palavras, mas perfeitamente inteligível para as pessoas que estão ouvindo, é mais importante do que se eu falar um discurso de 1 hora numa língua que todos desconhecem, ou numa sofisticação que poucos vão entender. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. As malícias de menino, tipicamente de menino, aquela malícia jocosa, mas nós temos que ser muito adultos na hora de entendermos as profecias, na hora de entendermos as mensagens, na hora de entendermos o Evangelho. E se nós entendemos perfeitamente, vamos procurar alguém que nos explique. Isso está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falaria este povo. E ainda assim, não me ouvirão, diz o Senhor. Por mais que falasse ao povo, por mais que Jesus esclarecesse aquelas pessoas, eles não conseguiam entender. Porque eles queriam as coisas da matéria, Jesus estava no sutil, nas coisas espirituais. De sorte que as línguas são um sinal, como para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a língua que nós falamos, quando estamos falando naturalmente, é um bom sinal para os infiéis. Nós estamos esclarecendo os infiéis, porque os fiéis já têm o domínio daquilo ali. A profecia não vai servir muito para os infiéis, que eles não vão entender, mas os fiéis vão entender. Então, a mensagem espírita só vai trazer realmente significado para aquele que a entenda de forma um pouco mais transcendente. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? O que os outros vão pensar de mim se me ver falando em um idioma que ninguém entende, ou várias pessoas falando cada um num idioma diferente durante uma pregação? Que somos loucos. Mas então nós devemos falar no idioma que cada um de nós entendemos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, enquanto fala línguas estranhas, eles vão achar que todo mundo é louco. Mas se falar numa língua compatível ao entendimento das pessoas ali presente, eles vão começar a se convencer e vão começar a se reestruturarem emocionalmente para melhor entenderem, para começarem a tomar as ações e as atitudes compatíveis com a necessidade e com as condições daquelas pessoas.
Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E aí eles profetizavam falando coisas que o outro estava sentindo, traduzindo o sentimento do outro, lançando na cara dele aquilo que ele sentia, e às vezes revelava muitas outras verdades. E então eles começavam a perceber que Deus estava entre eles. Não que Deus estava ali em pessoa, mas com representantes superiores que gerenciavam aquelas ações, porque é assim que funcionam as coisas. Muitas das vezes nós queremos que Deus venha até nós. Mas lembre-se, Deus é uma sublime energia que gerencia todo o universo. Bilhões de estrelas, trilhões de planetas e milhares de galáxias. Tudo gerenciado por Deus. E você o quer do seu lado, conversando com você como se fosse um amigo, um irmão? Logicamente que Deus tem mecanismo para nos acionar a consciência pela voz da consciência. Mas existem os espíritos, que são os ministros de Deus, que vêm nos passar as informações necessárias ao nosso esclarecimento, ao nosso aperfeiçoamento, para chegarmos a um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vocês estão reunidos? Quem sabe os salmos, que recite. Quem conheça a doutrina, que explique. Quem tem o dom da revelação, que traga as revelações. E quem fala línguas, que fale línguas. E quem interpreta, que faça as interpretações de cada uma daquelas etapas que foram passadas para nós. E Paulo mostra aqui que para edificar o verdadeiro sentido dos trabalhos espirituais, nós temos que entender que cada um tem a sua função e deve ser respeitada, deve ser entendida e deve ser trabalhada entre os amigos, entre os irmãos. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e, por sua vez, que haja intérprete. Então, aquele que fala língua estranha vai fazer junto com 2 ou 3 e que alguém sabe interpretar o que ele está falando. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se você sabe que não tem intérprete, para que você vai falar um idioma que ninguém entende? Vai gerar confusão, vai gerar dúvida, vai gerar medo. A menos que seja ali naquele momento um ponto importante que, ao falar línguas estranhas, os outros possam entendê-lo, possam compreender e servir de edificação para todos, ou para concretizar a ideia de que tem um ser superior comandando as vontades daquela pessoa. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E aí que vem o cuidado, porque o profeta está falando, ele vai colocar as suas ideias, as suas palavras, e elas serão condizentes com aquilo que ensina o Senhor? Elas serão condizentes com os ensinamentos sagrados do Mestre? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, calhe-se o primeiro. Um está falando, mas veio uma outra revelação para completar o do primeiro. O primeiro para, deixa o outro dar prosseguimento. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso significa que era uma mensagem psicofônica para o público, mensagens psicofônicas diretamente direcionadas para as pessoas. E deveria ter alguém para coordenar, porque tem João, José e Manuel. João começou a falar, se José vai começar a falar, João automaticamente para, Manuel automaticamente para, e assim vai. Quando um começa a falar, o outro para, o outro começa, para que todas as pessoas presentes possam ser instruídas. Isso não só é uma norma para uma reunião mediúnica,
como ele mostrava que os seus discípulos, aqueles seguidores do Cristo, eram médiuns e tinha cada um deles as suas dificuldades íntimas para se resolver e tinha a sua força íntima para nos ajudar a caminharmos para Deus, para nos ajudar no nosso aperfeiçoamento, na nossa melhoria. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, cada profeta tinha o seu mentor. E eles estavam sujeitos a eles para fazer o comunicado. E ambos eram responsáveis direto. Mas principalmente o médium tinha que ser bem treinado para não deixar o pensamento voar. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Onde estiver as pessoas, ali é um templo sagrado do amor e da misericórdia. E Deus vai estar sempre presente, mas para isso precisamos cultivar a união, o respeito e a paz. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Mas pelo menos elas podiam ir na igreja. Vamos entender isso. Algumas culturas nem podiam ir à igreja. E Paulo já abre essa concessão, elas podiam ir na igreja. E com isso, ele já está dando uma oportunidade para elas e só pede que elas fiquem quietinhas na igreja, não falem. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Não brigue comigo falando de machismo. Quem está dizendo isso é Paulo, mas ele já permitia as mulheres nos templos. Nem todo o tempo era permitida a presença de mulher. Ele não coloca as restrições para elas. Simplesmente mostra que elas podiam ir na igreja, mas desde que ficassem caladas e levassem as dúvidas para as casas para interrogarem seus maridos. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aqui é o momento que ele traz para nós uma grande reflexão. A palavra de Deus, ela está vindo através de você para ajudar aquelas pessoas, para esclarecer, ou simplesmente está saindo por ali? Ou você fala somente para você? Então, se a pessoa é médium, principalmente de psicofonia, ele tem que procurar entender que ele está pronunciando palavras que vão mexer em vários níveis psíquicos de você, das suas emoções, dos seus sentimentos. E é por isso que você tem que saber para que está dizendo aquelas palavras. Lógico que existem certas comunicações que é só para o médium, direcionada para aquele médium. Mas todos são partícipes daquele processo de readaptação de si mesmo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, ele está dizendo que ele não estava ali para proibir, ele estava colocando para eles de uma forma que eles deveriam procurar entender. E o que ele escrevia para eles era um mandamento divino, ou seja, estava dentro dos códigos da lei que ele conhecia. E por isso todos nós que queramos trabalhar trazendo mensagens, tenhamos responsabilidades, tenhamos entendimento para sabermos lidar com cada coisa. E saber qual o cunho daquela mensagem. Tem mensagem que é diretamente direcionada para uma ou outra pessoa,
tem outros que têm um cunho mais universalista, mais amplo. E todos precisamos refletir sobre o tamanho da misericórdia divina, sobre o tamanho das possibilidades que nós temos. Que Jesus nos abençoe e nos alimente o espírito para que sejamos sempre construtores do amanhã, para que sejamos sempre trabalhadores da luz.